Capítulo 157. Forjar restos mortais e demônios. Tosse, tosse, tosse. Espere um segundo, eu tenho uma pequena coisa para lembrá-los também. Pelo que eu sei, esses ossos são extremamente duros. Quando Fei disse, ele mudou para o modo bárbaro e convocou as duas espadas, a roxa e a verde. Ele tentou cortar um osso para mostrar o que ele estava dizendo. Este golpe poderia ter facilmente matado um guerreiro de 3 estrelas, mas nem sequer deixou uma marca branca no osso. Veja, como podemos forjá-los? Ou, como podemos moer e transformar em pó de osso? Uma expressão "você é idiota" apareceu no rosto da sacerdotisa. A cara, ela estava com um humor excitado. Ela disse sem nem mesmo virar a cabeça: você pode forjar esses restos mortais e demônio se você usar ferramentas e métodos regulares. No entanto, Sr. Fei, você esqueceu? Você venceu o paladino caído Griswald e recuperou um martelo mágico de Charse. Este martelo tem poder divino e pode ser usado para forjar esses ossos. O martelo de Charse. Fei estava muito animado. Se esse fosse o caso, então seria ótimo. Ele poderia explorar e usar toda essa montanha de ossos. Depois que ele pensou nisso, ele não pode mais esperar. Ele usou diretamente a habilidade milagrosa Convocar e convocou a ferreira Charse, que estava forjando armas com os ferreiros de Chambord no Castelo dos Heróis, para este espaço misterioso. Uau, o que é esse lugar? O cabelo vermelho de Charse estava amarrado como uma cauda de pônei. Depois que ela rapidamente olhou em volta, seus olhos se fixaram na montanha dos ossos, não muito longe. Choque e intimidade apareceram em seus olhos apaixonados quando ela disse: isso é estranho, porque eu sinto que estou muito familiarizada com essas coisas. Que coisas são essas? Ossos. Fei riu quando tirou um osso de uma criatura desconhecida. Tinha 1 metro de comprimento e 20 centímetros de largura. Ele colocou sobre uma pedra plana e acenou para Charse. Venha, 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 experimente o seu martelo. Vamos ver se pode quebrar esse osso. Após um golpe, as lascas de ossos voaram em todas as direções. Os olhos de Fei quase saíram da órbita. Foi inacreditável. Este simples golpe tinha esmagado em pedaços o osso que Fei não conseguiu deixar nenhuma marca. Isso foi mágico. O martelo de Charse parecia o inimigo perfeito para esses restos mortais e demônios. Depois de provar o efeito deste martelo mágico, o resto ficou fácil. Fei estruturou suas palavras e contou com detalhes tudo o que sabia sobre as ruínas místicas para a cara e o velho Caim. O que fez Fei se sentir estranho foi que depois de uma pequena expressão de espanto, eles deixaram o que Fei considerou importante e misterioso de lado e começou a inundar Charse com a informação sobre o valor e o efeito desses restos de demônios. Parecia até que eles queriam que Charse forjasse imediatamente esta montanha de ossos em inúmeros itens mágicos. Claro, antes disso, eles importunaram Charse para que ela moesse algum pó de osso destes restos mortais e demônios usando seu martelo mágico para que eles pudessem fazer mais pesquisas e formar hipóteses. Durante este processo, Charse também lentamente se acostumou a usar seu martelo mágico para forjar esses ossos. Forjar ossos era bastante diferente da forja de ferro e metais. Se você for um pouco forte demais, o osso imediatamente fica em pedaços e não tomará a forma que você tem em sua mente. Depois de ver Charse esmagar centenas de ossos em pedaços um golpe após o outro, a sacerdotisa e o velho obsceno sentiram como se seus corações estivessem entrando em pedaços também. Era uma grande sorte que ainda houvesse uma montanha de ossos, caso contrário, eles definitivamente tentariam chutar a bunda de Charse. Depois de meia hora, uma linda espada de ossos foi forjada. Fei sentiu o peso em sua mão, era muito leve, e a lâmina era muito gorda e grossa. A espada tinha cerca de 1 metro de comprimento e cerca de 5 dedos de largura. Parecia que era bom cortar, mas Fei sentiu que não poderia causar muito dano. Mas depois que Fei atingiu uma rocha com a espada, uma marca profunda, de 3 centímetros, foi deixada na rocha, que era muito dura e firme. Fei ficou tão surpreso que sua boca se abriu de forma subconsciente.
A partir de sua impressão inicial, ele sentiu que apenas um guerreiro de 7 estrelas ou 8 estrelas poderia deixar uma marca nessas rochas. A força dessa espada estava além da imaginação de Fei. Vou ficar com essa espada por enquanto. O rei não se envergonhou quando disse isso. Ele pegou a primeira espada de ossos que foi forjada dos restos mortais dos demônios e colocou-a de lado na sua cintura. Nenhuma das 3 pessoas foi contra, afinal, Fei era o líder supremo do acampamento dos trapaceiros e tinha o direito de usar os melhores itens. Depois disso, Charce começou a forjar mais itens dos ossos, e a sacerdotisa e o velho obsceno começou a caminhar pela montanha de ossos e começaram a analisá-la com mais cuidado. Eles queriam encontrar mais informações sobre isso. Se eles pudessem encontrar o motivo e como foi formado, seria ainda melhor. As 3 pessoas do Diablo Vorut pegaram todos os trabalhos, e Fei, que foi o que encontrou este lugar, agora não tinha nada para fazer. Mas, como nenhum outro item desse espaço misterioso conseguiu deixá-lo interessado, Fei usou a convocação e conseguiu algumas guerreiras que eram bem fortes para proteger o espaço. Ele então conversou com a sacerdotisa e usou um pergaminho para o portal da cidade para gravar uma matriz mágica simples no chão para que as pessoas do Diablo Vorut pudessem voltar para Diablo Vorut a qualquer momento. Ele então começou a avançar e começou a próxima fase de exploração. Este espaço era realmente grande. Depois de Fei caminhar por cerca de meia hora, ele só via luzes muito fracas e escuras que se refletiam sobre a montanha dos ossos. Quando ele se virou, a cara e Caim estavam longe de ser vistos. Como se todas as luzes fossem consumidas pela escuridão, o fogo que a cara acendeu não era visível também. Fei convocou o corvo e os lobos brancos para protegê-lo. Esquerda, direita, frente, trás e acima. Depois de alguma reflexão e hesitação, ele convocou a mercenária Helena. Quando a bela figura de Helena saiu do portal de teletransporte, Fei sentiu como se seus olhos estivessem vendo algo muito brilhante. Como se o que acontecesse na sala de pedra antes tivesse feito Helena mais bonita e atraente. Fei sentiu uma fragrância leve, era muito familiar, e fez Fei lembrar o que aconteceu na sala de pedra. Quando Fei estava se pesando, de repente sentiu que o espaço escuro estava iluminado. Senhor Fei. A iluminada Helena caminhou até ele enquanto dizia calmamente enquanto olhava para baixo. Fei sorriu. Naquele momento, toda a estranheza e nervosismo desapareceram. Ele agarrou a mão macia da mercenária naturalmente, sua mão imediatamente sentiu uma sensação suave e fria. Ele andou com Helena lado a lado quando ele disse: Helena, me chame Alexander de agora em diante, não me chame mais de senhor. Helena sentiu como se houvesse 2 incêndios em suas bochechas, enquanto sentia o calor e excitação sair da mão de Fei. Alexander, ela disse suavemente. Por algum tempo, nenhum deles falou. A atmosfera era muito calma, mas doce, e eles nem sentiram o tempo passar. Depois de não ter certeza de quanto tempo havia se passado, o lobo branco que estava caminhando na frente rosnou. Fei rapidamente acelerou enquanto ele puxava Helena com ele. O corredor finalmente chegou ao fim. Um abismo apareceu a 100 metros de distância deles. O abismo tinha cerca de 100 metros de largura e tão profundo que Fei nem conseguia ver o fundo. Ele jogou uma pedra nesse abismo e não ouviu nenhum som da pedra atingindo o fundo do abismo depois de mais de 10 minutos. Isso é muito profundo. Tanto Fei quanto Helena ofegaram. Depois de sentir o ar frio e a sensação que vinha do abismo, eles deram uma pausa em seu plano de descer o abismo para descobrir mais sobre ele. O abismo estava muito frio, e ficava mais frio à medida que se aprofundava. Mesmo com a força e o poder de Helena e Fei, eles poderiam congelar e se transformar em uma estátua de gelo sem chance de sobrevivência. Depois de pensar, Fei olhou para a parede que era diretamente oposta a ele. Talvez esteja conectada em um nível mais profundo. Helena quase imediatamente sabia o que Fei estava pensando. Ela puxou o arco dela enquanto carregava numa flecha. Vosh! Uma flecha de fogo foi atirada no abismo. O fogo na flecha imediatamente iluminou a escuridão, e tudo do outro lado do abismo foi visível para Fei e Helena.
A parede de pedra do outro lado do abismo era muito plana e meio lisa como um espelho, e era tão grande que Fei nem conseguia ver onde encontrava o teto do espaço. O que chocou Fei e Helena foi que essa parede de pedra não era perfeitamente lisa. Depois de olhar mais atentamente, havia numerosos buracos negros na parede, fazendo com que pareça uma colmeia. Isso fez Fei sentir como se fossem numerosas bestas escondidas no escuro com a boca aberta e apenas esperando que suas presas viessem. A atmosfera era escura, sombria e arrepiante. "Deixe-me ir primeiro", disse Helena. Fei imediatamente puxou o braço dela enquanto dizia, balançando a cabeça: "Espere um segundo, eu tenho um método melhor. Vamos dar uma olhada melhor na parede primeiro." Depois que ele disse isso, ele ordenou o grande corvo que estava voando sobre a sua cabeça a voar em direção ao muro de pedra do outro lado do abismo. Ao mesmo tempo, ele mudou para a visão do corvo. Havia dezenas de milhares de buracos e cavernas na parede. Depois de circular pela parede por um tempo, o corvo escolheu uma caverna e mergulhou nela. O que surpreendeu um pouco a Fei depois de entrar na caverna, o que ele, no corpo do corvo viu primeiro, era um corredor que era semelhante ao que ele caminhou para chegar aqui, não era irregular ou imperfeito. Foi claramente criado e feito por pessoas e não formado naturalmente. Depois que o corvo voou na caverna e não encontrou nada perigoso, ele voou para várias outras cavernas sob o comando de Fei. Era quase a mesma coisa. Todas essas cavernas eram artificiais. Neste ponto, Fei poderia fazer com que uma pessoa instruída adivinhasse que as dezenas de milhares de cavernas foram todas cavadas e feitas por seres humanos ou outras criaturas. Quem eram essas pessoas? E por que eles criariam tantas cavernas nesta parede? Para obter a resposta desta pergunta, Fei teria que entrar nas cavernas e corredores do outro lado e explorá-los em detalhes.